Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. A vinda de Jesus em 70 depois de Cristo e a percepção dos cristãos na Ásia Menor. Este documento explora como os cristãos da Ásia Menor poderiam ter compreendido a vinda de Jesus em 70 depois de Cristo no contexto da destruição de Jerusalém, conforme mencionado em Apocalipse 1:7. Analisaremos a natureza da visão descrita no texto bíblico, o significado cultural e histórico da época, e como os cristãos da Ásia Menor, mesmo sem acesso imediato às notícias, poderiam ter percebido a vinda de Cristo em juízo. O dilema da escatologia cumprida e a percepção universal. Um dos principais desafios para a aceitação de uma escatologia já realizada reside na dificuldade de conciliar a afirmação de que todo olho o verá, Apocalipse 1:7, com a realidade de que nem todos os cristãos, especialmente aqueles na Ásia Menor no século I, tinham acesso imediato às notícias da destruição de Jerusalém. Será que essa objeção compromete a interpretação de Apocalipse 1:7 como um evento ocorrido em 70 depois de Cristo? Para responder a essa pergunta, é crucial examinar o significado da palavra ver, no contexto bíblico e cultural da época. A natureza da visão em Apocalipse 1:7. Visual ou perceptiva? A chave para entender Apocalipse 1:7 está na interpretação da palavra ver. O léxico de Strong oferece insights valiosos sobre o termo grego oraó, traduzido como ver, perceber, prestar atenção. Oraó abrange tanto o ato físico de ver com os olhos, quanto o sentido metafórico de perceber ou entender com a mente. No contexto do Novo Testamento, esse termo frequentemente se refere a uma compreensão ou realização mais profunda das verdades espirituais, indicando uma revelação ou percepção concedida por Deus. Portanto, a visão mencionada em Apocalipse 1:7 não precisa ser exclusivamente visual, mas pode envolver uma percepção espiritual e intelectual dos eventos que ocorreram. Contexto cultural e histórico da visão. No mundo greco-romano, a visão era frequentemente associada ao conhecimento e à compreensão. O ato de ver não era apenas uma experiência física, mas também estava ligado à compreensão intelectual e espiritual. No contexto judaico, a visão era frequentemente conectada com a revelação e profecia divinas. A capacidade de ver ou perceber verdades espirituais era considerada um dom de Deus, e os profetas eram frequentemente descritos como videntes. Portanto, os cristãos da Ásia Menor, imersos nessas tradições culturais e religiosas, poderiam ter compreendido a vinda de Cristo em 70 depois de Cristo não apenas como um evento físico, mas também como uma manifestação do juízo divino sobre Jerusalém. A destruição de Jerusalém como cumprimento profético. Apocalipse 1:7 foi o cumprimento de Zacarias 12:10, que se referiu à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, Zacarias 12:2, 11:12. A destruição de Jerusalém foi um evento que marcou o fim de uma era e o início de uma nova aliança em Cristo. Para os cristãos da Ásia Menor, mesmo sem testemunhar diretamente a destruição, a notícia desse evento, juntamente com a compreensão das profecias do Antigo Testamento, teria sido suficiente para perceber a vinda de Cristo em juízo, redes de comunicação e a disseminação de notícias no mundo antigo. Embora os cristãos da Ásia Menor não tivessem acesso a um sistema de comunicação abrangente, eles faziam parte de uma rede de comunicação que incluía cartas, mensageiros e viagens. Além disso, as comunidades cristãs mantinham contato regular umas com as outras, compartilhando informações e ensinamentos. Portanto, é percebível que os cristãos da Ásia Menor teriam conhecimento da destruição de Jerusalém e sua importância escatológica pela mensagem de João, a percepção da vinda de Cristo, através da fé e do entendimento. Os cristãos da Ásia Menor
não ficaram isentos da percepção da vinda de Cristo em 70 depois de Cristo. Embora nem todos tenham presenciado visualmente a destruição de Jerusalém, eles poderiam ter compreendido o significado desse evento através da fé, do estudo das Escrituras e da comunicação com outras comunidades cristãs. A vinda de Cristo em juízo foi uma realidade espiritual e teológica que transcendeu a necessidade de uma experiência visual direta. Conclusão: uma compreensão abrangente da vinda de Cristo. A objeção de que os cristãos da Ásia Menor não poderiam ter visto a vinda de Cristo em 70 depois de Cristo, devido à falta de acesso imediato às notícias, não desqualifica a escatologia cumprida. A palavra ver, em Apocalipse 1:7, abrange tanto a visão física quanto a percepção espiritual e intelectual. Os cristãos da Ásia Menor, imersos em um contexto cultural e religioso que valorizava a compreensão espiritual, poderiam ter percebido a vinda de Cristo em juízo através da fé, do estudo das Escrituras e da comunicação com outras comunidades. A destruição de Jerusalém foi um evento de significado teológico que marcou o cumprimento das profecias e o início de uma nova era em Cristo. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho das notificações.